Bom, pessoal, dando continuidade aí nos estudos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante no contexto da automação industrial, tá? Eu vou falar com vocês, né, a respeito do software SCADA, tá? Software SCADA, gente, é vamos dizer assim, uma ferramenta muito importante, né, para você desenvolver projetos de automação no contexto de gerenciamento, no contexto de tratamento de dados, gerenciamento de dados, controle de máquina, gerenciamento de processo em si, tá? Ele é um recurso bem avançado, tá? É um recurso que, obviamente, necessita aí de muita, vamos dizer assim, necessita de muitas áreas de conhecimento, né, para você desenvolver um projeto como esse, mas através dessa tecnologia você consegue resolver aí inúmeros problemas dentro de um departamento, dentro de uma empresa, tá? Eu costumo dizer que um software SCADA é uma aplicação que controla um departamento, não controla somente uma máquina, mas sim controla todo um departamento, controla toda uma fábrica, né? E dentro do contexto da indústria 4.0, gente, a aplicação com o software SCADA, com certeza, é algo que vai, cada dia mais, né, se difundir aí no mercado, tá? Bom, para falar de software SCADA, é interessante vocês entenderem primeiramente, né, o conceito do CLP. Então foi meio que proposital. Eu mostrei para vocês, né, na aula passada, o que é um CLP, como que ele funciona, qual é a metodologia de trabalho, né, de um CLP, qual é o recurso, o poder tecnológico, né, de um CLP, o que você pode fazer com o CLP, o que você pode, quais são as aplicações, enfim. O software SCADA, gente, vamos dizer assim, é um pilar da automação industrial que ele anda casado com o PLC. Por quê, professor? Porque o software SCADA, ele nada mais é do que um sistema que vai gerenciar um processo industrial, porém esse processo industrial, ele é um processo controlado por um CLP. Então o software SCADA é aquele software que vai ficar trocando dados com o CLP e enviando informações, coletando, gerenciando o CLP em si. E se você está gerenciando o CLP em si, você está gerenciando a máquina e, consequentemente, o departamento, tá? A ideia, a concepção do software SCADA, gente, é um sistema de supervisão e aquisição de dados, né? E do inglês seria Supervisory, Control and Data Acquisition, né? Aí da sigla em inglês vai formar SCADA, ou seja, é um sistema para supervisionar e fazer uma aquisição de dados, ou seja, fazer um gerenciamento de um processo através de um CLP, ou seja, é uma aplicação que vai gerenciar um processo, vai gerenciar uma máquina, vai gerenciar um departamento, tá? O software SCADA, ele é um software, né, que vocês vão desenvolver, obviamente, né? É uma aplicação que vocês vão estudar com mais detalhes, né, aí no futuro. No entanto, pessoal, o que eu quero passar para vocês nessa aula é um conceito, uma concepção, né, do que significa, como pode ser aplicado, quais são os recursos tecnológicos, né? E também eu quero fazer uma parte prática aí com vocês. Eu quero que vocês façam comigo aí um exemplozinho bem simples, tá? De como construir um software SCADA. Nem que seja o mais básico possível, mas eu quero que vocês façam alguma coisa, quero que vocês montem, né, um projetinho aí comigo nessa aula mesmo, um projetinho prático, ok? Por mais simples que ele for, mas é um projetinho prático. Porque, como eu falei para vocês, para você entender todos os conceitos de um software SCADA, você tem que estudar 6 meses, né? E nessa aula é mais um overview, um workshop, é como se fosse uma palestra. Eu estou demonstrando essa tecnologia. Então vocês vão interagir, mas com um conceito mais simples, né? Vocês vão ter o primeiro contato aí com essa tecnologia, tá? Software SCADA, gente, é um pilar dentro da automação que muitas pessoas dentro do ambiente industrial, muitas pessoas não têm conhecimento, tá? Pessoas experientes dentro
das fábricas, né? E quando a empresa necessita, né, de um software SCADA em específico, né, para gerenciar algum departamento ou máquina em si, é necessário contratar empresas especializadas, né, para desenvolver essa aplicação. Mas por que isso acontece, professor? Justamente por causa da deficiência, né, de mão de obra especializada nesse tipo de tecnologia, tá? Ao longo do tempo, eu, como profissional, fui me especializando nessa área. Eu gostei muito desse tipo de aplicação e eu estudei bastante, tá, essa área, e acabei me especializando. E eu percebi que é um mercado que tem muito poucos profissionais e é um mercado, gente, que tem bastante área para se trabalhar, tá? Então, se vocês gostarem dessa tecnologia, é interessante aí aprofundar nela, é interessante investir nela, né, em termos de conhecimento, porque esse tipo de tecnologia poucas pessoas conhecem, como eu falei para vocês, e é uma tecnologia que é fundamental dentro de um processo industrial, é fundamental dentro de uma empresa, né? Porque hoje em dia, né, com a concepção da indústria 4.0, nós precisamos cada vez mais, né, ter informações em tempo real, nós precisamos cada vez mais ter informações precisas, ou seja, informações coletadas direto da máquina, ou seja, informações filtradas. Nós precisamos ter um gerenciamento melhor do equipamento, um gerenciamento melhor de um processo. E esse gerenciamento se dá por um software SCADA, tá? O software SCADA, ele utiliza vários recursos tecnológicos, né? Ele costuma ser um projeto modular. Então aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses modelos, né? E juntando todos esses módulos, né, forma-se o projeto, ok? Pessoal, na faculdade, eu costumo ensinar o software SCADA através da plataforma Ellipse, tá? E essa plataforma Ellipse é uma plataforma aí que está há muito tempo no mercado, e é uma plataforma, vamos dizer assim, ela é uma fabricante, ou seja, uma desenvolvedora que desenvolveu uma plataforma para que vocês, profissionais de automação, possam desenvolver projetos de software SCADA nas fábricas, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo aqui deixa eu colocar aqui um vídeo da própria Ellipse, tá? Ela tem uma abordagem bem interessante e animada, né? E ela explica detalhadamente o que é um software SCADA, tá ok? Eu vou passar o vídeo aqui e vou deixar disponível também no portal para que vocês possam fazer o download e logo em seguida, né, assistirem na casa de vocês, tá? Eu vou passar ele aqui, mas não sei como vai ficar a qualidade, tá? Mas, assim, eu vou deixar esse vídeo disponível para download lá, para que vocês possam baixar e assistir novamente, tá? Mas independente disso, eu vou tentar passar ele aqui. SCADA é uma sigla da língua inglesa que significa supervisor, control and supervision, ou em português, supervisão e organização de dados. O software SCADA é supervisional, ou seja, à distância. Status de um equipamento. Software dispositivo. Na parte de controle, é possível, por exemplo, realizar comandos à distância. Bom, pessoal, neste vídeo aí ficou bem evidenciado, né, que a Ellipse não é uma empresa que desenvolve software SCADA no sentido, eu sou uma empresa que vou lá
vejo qual é o problema de um processo industrial, né, de uma empresa, e desenvolvo uma solução para aquela empresa, uma consultoria. Não, ela é uma empresa que desenvolve uma ferramenta para você, profissional de automação, possa desenvolver os projetos de software SCADA aí nas indústrias, tá? Então é você, profissional, que vai utilizar dessa plataforma, que é a Ellipse, né, para desenvolver esse software SCADA aí na indústria, tá bom? E o vídeo, gente, foi bem interessante porque ele explica bem, né, a concepção do software SCADA, onde pode ser aplicado, quais são, vamos dizer assim, a ideia, a ideologia de um software SCADA. Eu quis passar o vídeo para que vocês pudessem, né, confrontar aí com a minha explicação, para que vocês pudessem aí comparar com a minha explicação, para vocês terem uma informação adicional, tá? Bom, eu tenho aqui também, gente, outro vídeo interessante aqui de uma outra animação que pode explica também, né, o que é o outro software SCADA. Vou deixar também para vocês. Aqui é uma animação mais um desenhinho, mas esse desenhinho aqui, ele relata bem a ideia e a concepção de um software SCADA. Então ele é bem interessante, vale a pena assistir. Vou deixar disponível também para download aí no portal, tá? Aqui já é uma animação, gente, de uma empresa que já desenvolve software SCADA para o mercado, né? Eu achei interessante essa animação, é meio que uma propaganda, porque ela exemplifica bem a parte de monitoramento do software SCADA. Então imagine só se você tivesse que monitorar todas as variáveis de um processo, né, de um software SCADA, usando aí conceitos de formulários, papel. Cara, ficaria... existem empresas que são assim hoje, mas é um processo muito complicado. Então o software SCADA, ele traz aí uma facilidade muito grande para as empresas. Por quê? Porque ele, lembra lá que uma das siglas é a Data Acquisition, né? Data Acquisition, né? O que significa isso? Significa que ele faz a coleta de dados do CLP que está controlando a máquina, daquele CLP que está controlando, por exemplo, o sensor de pressão, o sensor de temperatura ali da máquina, coleta essas informações, salva em um banco de dados e monta relatórios, entendeu? De forma automática. Então, se a pessoa quiser fazer, por exemplo, uma pesquisa, quiser fazer uma análise, né, baseada em dados históricos, essa pessoa simplesmente abre a tela do supervisório ou software SCADA e faz uma pesquisa por período, ou por linha, ou por produto, enfim. Então, o software SCADA, ele tem aí ele traz uma facilidade muito grande, né, para as empresas, né? Outro ponto muito legal também, gente, é que o software SCADA, ele é sim uma ferramenta muito utilizada, né, dentro das hidrelétricas. Olha só que coisa interessante. O software SCADA, ele é uma ferramenta poderosa para fazer monitoramento de subestações, monitoramento de geradores, ou seja, monitorar uma usina nuclear, hidrelétrica, seja o que for, monitorar, né, uma usina de geração de energia elétrica, seja ela eólica, seja ela por hidrelétrica, seja ela nuclear, não importa, gente. Termonuclear, ou seja, não importa. O software SCADA, ele permite, né, os profissionais desenvolverem, né, aplicações
para monitorar vamos dizer assim, subestações, monitorar geradores, etc, né? Nesse caso aqui, olha só, eu estou com um exemplo aqui em Itaipu. Olha só que interessante, aqui a gente está monitorando, né, todo o sistema de comando de Itaipu, ou seja, toda a parte de gerenciamento elétrico, né, ou seja, toda a parte elétrica, né, de Itaipu está sendo monitorado através de um software SCADA. E olha só como que é interessante, olha só quantos painéis de comando, olha só quantos gráficos, quantos softwares, né? Isso aqui seria a sala de comando, gente, né? Isso aqui seria a sala de controle da hidrelétrica. Então vocês podem perceber que o software SCADA tem muito poder. O software SCADA ele tem muitos recursos tecnológicos, né? Aqui com certeza ele deve estar monitorando os geradores, deve estar monitorando o consumo, pode até falar que a generation total Itaipu, ou seja, o tanto que os geradores estão gerando naquele momento, monitorar o consumo, né? Ou seja, a potência que está sendo fornecida para as concessionárias, né, de energia elétrica aí dos estados, dos países, etc, né? Porque Itaipu fornece não só energia para o Brasil, mas fornece energia também para outros países aí da América do Sul. Então, olha só para você ver, o software SCADA ele é muito interessante, que você consegue desenvolver muitas aplicações voltado para a área da elétrica, ou seja, voltado para a área de usinas geradoras de energia elétrica, né? E o Itaipu, gente, é um exemplo, né? Mas as concessionárias também de energia elétrica, como por exemplo a Energisa, também faz uso, né, de software SCADA para monitoramento, né? Não só a Energisa, mas a Eletropaulo, ou seja, diversas concessionárias fazem, né, uso desse tipo de tecnologia para fazer um monitoramento, né? Porque imagina só, se dá algum pane no sistema, se dá algum problema, alguma anomalia, se você não tiver essa informação em tempo real, no caso aí de Itaipu, para, por exemplo, um estado, para aí um país, entendeu? Então você precisa ter essa informação em tempo real, essa coleta tem que ser instantânea, e essas informações tem que aparecer de forma instantânea aí para os engenheiros, né, tomar a decisão de forma, vamos dizer assim, de forma rápida, né, se der algum problema. Então o software SCADA ele é um recurso tecnológico que até nessa parte de energia elétrica o software SCADA pode ser aplicado. Ele não se limita somente em processos industriais, né? Você pode utilizar desse tipo de tecnologia em hidrelétricas também, né? Então achei bem interessante mostrar esse exemplo aí para vocês, tá? Bom, quais são as características, pessoal, de um software SCADA? O software SCADA pode ser executado em um computador comum, né? Em 100% dos casos aí, o software SCADA geralmente ele roda em computadores, né? Agora, com esse advento da indústria 4.0, que nós temos dispositivos móveis, né, controlando software SCADA, mas ele nada mais é do que um módulo que trabalha junto com o software SCADA. Não é que o software SCADA vai rodar só nele, mas ele é um módulo auxiliar do software SCADA. Você consegue usar um tablet em conjunto com o software SCADA, né? Mas o software SCADA em si, ele roda, né? Vamos dizer assim, a base dele roda em um computador. Ele pode trabalhar tanto com Windows ou Linux. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês, gente. A maioria dos software SCADAs no mercado trabalha com plataforma Windows, tá? Linux até tem, mas a maioria das plataformas do mercado é Windows, né? Até porque aí a maioria dos computadores são Windows, né? Nós temos aí uma gama muito grande de recursos avançados, né? Comparado com uma IHM tradicional. O que é uma IHM? Uma IHM é uma interface homem-máquina. Uma interface homem-máquina é aquele painelzinho que fica, né, num painel de uma máquina onde o operador pode interagir com o equipamento, pode interagir com a máquina, pode enviar informações para a máquina e receber informações da máquina, né? O software SCADA é como se fosse essa IHM, só que de uma forma muito mais avançada, de uma forma muito mais expandida, ou seja, é algo algo muito superior, porque ele não controla só aquela máquina, ele controla o departamento por inteiro, né? E, obviamente, ele possui uma estrutura modular, né? O software SCADA ele é dividido em partes, né? Você tem um módulo servidor, você tem um módulo de comunicação, você tem um módulo de engenharia, você tem um módulo de viewer, enfim, tá? Bom, comentando um pouquinho
Módulo de um software SCADA, por exemplo, aqui o módulo de viewer. O que é o módulo de viewer, gente? Quando você desenvolve um software SCADA, é interessante, você terminou sua aplicação, desenvolveu, ok, você compila essa aplicação e essa aplicação vai gerar um módulozinho chamado viewer. O que é esse módulozinho chamado viewer? É o executável que vai estar rodando lá no computador do cliente, é o executável que vai estar rodando lá no computador da fábrica, tá? Então você, como profissional da automação, se você desenvolver um software SCADA, quando você compilar esse software, né, você compilar esse projeto, ele vai gerar para você uma série de arquivos executáveis que você vai pegar esses arquivos e instalar lá no computador do cliente, e é naquele computador que ele vai executar, ou seja, o cliente não vai ter acesso ao seu projeto, a não ser que você queira passar, né? Agora, se você não quiser, você passa o arquivo executável. Esse arquivo executável que vai rodar no computador do cliente, né, que seria a aplicação em si, é o módulo viewer. O módulo servidor é um módulo, gente, que faz o gerenciamento em background do software SCADA, ou seja, é um módulo que você não consegue enxergar, mas ele está gerenciando tudo, ele está gerenciando o banco de dados, ele está gerenciando a comunicação, ele está gerenciando a troca de dados, o tráfego, licença, enfim. Esse módulo servidor é um módulo que controla, que gerencia todo o seu software SCADA. Você não enxerga ele, mas ele roda, gente, em background aí no Windows, ele roda de forma oculta aí no Windows, você não está enxergando, mas ele está controlando todos os parâmetros do software SCADA, controlando todos os outros módulos do software SCADA. Né? O ambiente de desenvolvimento, né? O ambiente de desenvolvimento de um software SCADA, gente, é o ambiente onde você, profissional de automação, pode desenvolver a aplicação. Então aqui, ó, do caso aqui é a plataforma do Ellipse E3. Então aqui você pode desenvolver e colocar o logo da empresa, colocar botões, desenho de motores, gráficos, etc. Então aqui é o ambiente onde você, profissional desenvolvedor, tem acesso, né? É uma plataforma que você utiliza para desenvolver, tá? Nós temos o dashboard, isso aqui é muito interessante. O dashboard, gente, é aquela tela, aquele módulo do software SCADA onde você constrói os gráficos de monitoramento de variáveis de processo. Então você pode colocar, por exemplo, cartas de CEP, você pode colocar, por exemplo, taxa de falha, você pode colocar... eu quero monitorar a temperatura do ambiente, então coloca lá a temperatura. Eu quero monitorar, por exemplo, a cabine primária da minha empresa, então quero monitorar, por exemplo, qual é a tensão e o consumo de corrente lá na cabine primária. Então você consegue colocar um software SCADA, um gráfico para fazer o monitoramento. Ou seja, a parte de dashboard seria para você mostrar todas as informações, seria a parte de front-end, ou seja, seria a parte, todas as informações, né, a respeito de processos de uma empresa, né? Ali você tem variáveis de processo. Geralmente essas variáveis de processo estão atreladas ao CLP. Essas variáveis, né, como eu falei para vocês, podem ser, por exemplo, variáveis de processo, como qualidade, produção, taxa de falha. Assim também como pode ser variáveis de sensores, como a informação da temperatura atual, pressão, enfim, tá? O banco de dados, né? Todas as informações de um software SCADA, pessoal, para que eu possa armazenar essas informações em algum lugar, ou seja, porque assim, o software SCADA ele vai fazer um monitoramento de algumas informações, concorda comigo? Ele vai monitorar alguma coisa. Só que se eu, profissional de processo, quiser fazer uma consulta desses dados, eu preciso, né, consultar em algum lugar. E esse lugar é um servidor de banco de dados, ou seja, é um banco de dados, né? Então o software SCADA, o que ele faz? Ele costuma coletar a informação do CLP, ou seja, o CLP costuma enviar informação para o software SCADA e o software SCADA envia informação para um banco de dados, né? E através desse banco de dados, né, o profissional da área de processo, ele vai lá na tela de viewer, ou seja, no módulo de viewer, e faz uma pesquisa. E nessa pesquisa ele gera um relatório, consegue puxar dados, criar indicadores, enfim. O banco de dados nada mais é do que um local onde as informações do software SCADA serão salvas, né? Seria nada mais do que as informações de processo, ok? Interface de comunicação com dispositivos, pessoal. Um software SCADA, se ele trabalhar sozinho, ele não tem serventia alguma, né? Por quê? Porque o intuito do software SCADA, o objetivo de um software SCADA, nada mais é do que
coletar informações, processar e gerenciar informações oriundas de um CLP, né? Um CLP ou algum controlador específico, né? Então, se você não colocar um CLP ali comunicando com ele, você não colocar ali um CLP para trocar dados com ele, não tem sentido o software SCADA, ele não vai ter serventia para você. Porque quem controla um processo não é o software SCADA, é o CLP. Agora, quem vai controlar o CLP é o software SCADA, ou seja, quem vai gerar a interface de comunicação é o software SCADA, mas quem vai controlar a máquina em si é o CLP. Então é muito importante que haja uma comunicação entre esses dois dispositivos, né? Uma comunicação entre o CLP e uma comunicação entre o software SCADA. E essa comunicação é realizada através de uma interface. Essa interface nós chamamos de driver de comunicação. Aí para cada modelo de CLP do mercado nós temos um driver de comunicação em específico, tá? Nós temos aqui a parte mobile, né, que agora com o advento da indústria 4.0, isso é muito importante, né? Então a parte mobile aqui seria um módulo do software SCADA onde eu posso colocar alguns pontos, ou seja, algumas variáveis de processo, eu posso construir dentro de algum aplicativo, ou seja, eu posso pegar um aplicativo que vai monitorar algumas variáveis de processo, ou seja, parte do meu software SCADA vai estar dentro do meu celular, ou seja, um pedaço ali do meu software SCADA eu posso visualizar dentro do meu celular, ok? Não que isso vá substituir o software SCADA, mas ele é um módulo auxiliar do software SCADA. Tags, pessoal. Assim como existe uma... agora eu vou falar um pouquinho sobre objetos de um software SCADA, né? Assim como existe uma interface de comunicação entre um software SCADA e um PLC, nós temos vários objetos, né? Objetos que compõem um projeto de um software SCADA ou supervisório. Uma delas é a tag. O que seria a tag? A tag por exemplo, um endereçamento de um sensor que eu tenho conectado no meu CLP, e esse sensor eu coloco um endereço nele de tal modo que lá no meu software SCADA eu consiga visualizar as informações daquele sensor, ou seja, o status daquele sensor. Essa interação, ou seja, essa comunicação é controlada através do endereçamento de uma tag, tá? Eu vou fazer uma demonstração prática aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho um modelinho de como que essa configuração é realizada, tá bom? Vou mostrar isso aqui num vídeo posterior. Nós temos as telas, obviamente isso aqui é muito importante, as telas, pessoal, porque aqui é onde você vai construir todo o processo da sua empresa. Então as telas você pode desenvolver tanto o desenho em 3D quanto em 2D, aí vai depender da sua criatividade, vai depender do seu nível de conhecimento do processo, em nível de conhecimento na parte de arte gráficas, né, na parte de modulação em 3D também. Então as telas nada mais são do que um espelho do processo, né? Geralmente quando a gente desenvolve um software SCADA, nós criamos as telas, né, de tal forma que essa tela é um espelho do processo. Por que é interessante você criar uma tela como se fosse um espelho do processo? Porque você bate o olho aqui na tela, você sabe qual ponto da máquina que está, sei lá, por exemplo, aqui eu tenho 33,8 graus, então eu sei que nesse ponto aqui da máquina está 33,8 graus, ou seja, eu sei exatamente qual é aquela estação, aquele posto que está presente, aquela informação de processo, entendeu? Fica fácil para o operador visualizar e depois interagir com o equipamento. Nós temos os dados históricos, né, que, como eu falei para vocês, assim como você tem um servidor de banco de dados para armazenar as informações de processo, quando você quer fazer uma consulta, você cria um histórico, né, um objeto de histórico. Aqui eu coloquei um exemplo, né, gente? Então aqui, por exemplo, eu coloquei 2 formulários onde a pessoa pode digitar data e hora, e aqui ele retorna de um banco de dados, né, quais são as informações dos alarmes de uma máquina aqui, neste caso. Driver de comunicação. Como eu falei para vocês, um software SCADA ele não pode trabalhar sozinho, né? Ele é inútil se ele trabalhar sozinho. Então é interessante que ele tenha uma interação com o CLP. E como que ele pode se interagir com o CLP? Através de um driver de comunicação. Um exemplo aqui, ó, eu tenho um software SCADA desenvolvido na plataforma Ellipse E3 e ele se comunica aqui com o CLP através de um driver de comunicação chamado Modbus, tá? Os alarmes, isso aqui também é um módulo muito importante no software SCADA. Por quê, professor? A parte de alarmes é todo monitoramento de anomalias no processo, é toda a parte de eventos do seu processo, ou seja, o operador pressionou o botão de emergência da máquina, o motor entrou em sobrecarga,
vamos dizer assim, o nível de pressão foi excedido, ou seja, é muito importante que no software SCADA você monitore variáveis, né? Monitore essas variáveis, né? E quando ocorrer alguma anomalia, ou seja, quando ocorrer alguma coisa fora do processo, ou seja, fora do comum, o software SCADA possa mostrar para o operador, né, em formato de alarme. Então ele tem um objeto onde você consegue fazer essas configurações. A parte de relatórios, então você consegue desenvolver aí um mecanismo para que um operador possa ir lá e puxar relatórios, né, de um banco de dados. Então você tem um software SCADA que monitora diversas variáveis de um processo, essas informações serão salvas no banco de dados e você consegue construir um layout de relatório. Então, quando o operador precisar fazer uma pesquisa, ele define uma data mínima, uma data máxima, uma linha, um produto, etc. E o sistema, ou seja, o software SCADA retorna para ele um modelinho de relatório, em formato de Excel, PDF, TXT, enfim. Objetos gráficos, isso aqui algo assim extremamente importante dentro do software SCADA. Então, por exemplo, eu quero ligar um motor, então eu tenho um botão de acionamento. Eu quero representar, por exemplo, a temperatura de uma máquina. Aí eu tenho aqui, por exemplo, um termômetro. Eu quero representar a pressão vamos dizer assim, de uma máquina. Aqui eu tenho um gauge. Enfim, você pode inserir diversos objetos gráficos na sua aplicação, ou seja, no seu projeto software SCADA. Então aqui você consegue configurar o layout do jeito que você quiser. É legal vocês utilizarem, né, desses objetos gráficos aqui, porque fica intuitivo para o operador. É muito comum colocar velocímetro, colocar botões, colocar bar graph, gráficos, enfim, tá? A parte de script, para quem achou que software SCADA é só parte gráfica, não, tem a parte de programação em texto estruturado também, que aqui faz uso do Visual Basic Script, né, que é o VB Script. Então, por exemplo, eu quero ligar um motor trifásico, ou seja, eu quero, através de um software SCADA, eu quero mandar um comando para o inversor de frequência e o inversor de frequência acionar o motor. Então, eu consigo colocar, por exemplo, aqui um script que faça, né, essa função, ou seja, um código. A parte de receitas, né, é um objeto muito importante dentro do software SCADA também. A parte de receita, gente, é bem interessante porque, vamos supor, aqui eu dei um exemplo, eu tenho uma indústria alimentícia que ela fabrica bala. Aí, a fabrica bala, ela tem, dependendo da receita da bala, vai ter uma dosagem de açúcar, glicose, xarope e água, né? Então, dependendo da bala em si, ela vai ter um percentual de cada produto aí. Então, você consegue, por exemplo, criar receitas, né, de cada produto no software SCADA e, obviamente, quando o operador for rodar tal produto, tal bala, ele carrega essa receita, manda salvar no CLP, aí todas as informações pertinentes àquela receita, daquela bala em si, vão ser transferidas para o PLC e o PLC vai controlar os equipamentos para dosar corretamente cada substância aí, né, para poder fazer o produto que é a bala. Tá? Nós temos diversas plataformas para desenvolver software SCADA no mercado. Na faculdade, aí na FAEX, nós vamos trabalhar com a plataforma Ellipse, mas é possível você também trabalhar com a Edusoft, né, que é da empresa Wonderware, que é da Schneider. Você consegue desenvolver software SCADA utilizando plataformas da Siemens, que é o WinCC. Você consegue desenvolver software SCADA utilizando a plataforma da Rockwell, que é o FactoryTalk, e também tem o Open Source, que é o SCADA BR, tá? Todos aqui são pagos, exceto o SCADA BR, que é Open Source, ou seja, é um código livre, ok? Mas, vamos dizer assim, na minha opinião, o que mais está difundido, o mais didático e o que eu gosto de trabalhar é o Ellipse Software, tá? E é o que eu vou ensinar para vocês aí no curso. Ok, pessoal? Bom, professor, eu não quero trabalhar com uma plataforma de software SCADA, não quero trabalhar com uma Ellipse, não quero trabalhar com uma plataforma de Ellipse. Eu mesmo quero desenvolver o meu software SCADA através de uma linguagem de programação. É possível, professor? Sim, é possível você desenvolver o seu próprio software SCADA utilizando uma linguagem de programação, tá? Você pode trabalhar com C#, com Java, C++, Visual Basic, enfim, até a parte web você consegue trabalhar, tá? Então você pode escolher uma linguagem, nessa linguagem você construir um código, né, fazer uma codificação e essa codificação transformar-se em um software SCADA. Obviamente que por esse processo torna-se muito mais difícil, né? Mas aí você não gasta com a parte de licenciamento, né? Porque aí o código é seu. Bom, gente,
aqui foi toda a parte de introdução ao software SCADA. Na próxima videoaula eu vou demonstrar para vocês aí um projetinho prático, tá? Vou demonstrar para vocês aí, vou comunicar ele aqui com o meu computador, vou trocar dados com o meu computador e vou fazer uma configuração aqui, né, demonstrando, né, de forma prática como que eu configuro um CLP para trabalhar aí com software SCADA, ok? Então até a próxima videoaula.